Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade 2014. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito da terceirização e sua relação com o período eleitoral. Na pauta também, governos e eleições 2014. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Hoje discutindo muitas coisas que envolvem o período de outubro de 2014, coisas que antecedem o período eleitoral, que são importantíssimas para fundamentar nosso voto, nossas opiniões, nossas conversas, nossos debates. Você participa, claro, por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Participe ao vivo nesta terça-feira com perguntas ou comentários, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa aí de casa, conosco no estúdio hoje estão Igor Pinheiro. O Igor é promotor de justiça e coordenador do Grupo Auxiliar à Procuradoria Eleitoral, GAPEL. Também conosco, mais uma vez, depois de um longo tempo sem aqui nos visitar, Francisco de Assis. Francisco de Assis é presidente da Associação Cearense de Combate, Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade. Conosco também, fazendo estreia, Felipe Braga. Felipe é doutor em Direito Constitucional e professor da UFC. Conosco, mais uma vez, Edmir Martins, advogado e membro da OAB no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Também estreando Carlos Leonardo. O Leonardo é procurador do trabalho e chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Ceará. Senhores, muito boa noite. Agradeço, recebam as boas-vindas da TV. Eu agradeço demais terem atravessado dia cansativo e tem engarrafamento, mas estão aqui conosco discutindo tudo que antecede as eleições de 2014. Eu queria começar essa conversa citando uma lei que entra em vigor amanhã, chamada Lei Anticorrupção Empresarial. Quem puder elucidar um pouco o que é isso e a importância. Igor? A Lei 12.8426, chamada Lei Anticorrupção, ela veio exatamente suprir uma lacuna que existia na ordem jurídica brasileira quanto à responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas, quando cometiam atos de improbidade ou crimes contra a administração pública. Porque o que acontece na maioria das vezes é que quando se descobre uma empresa fraudando licitações, por exemplo, se processa o empresário, a empresa, e via de regra, aquele empresário cria uma nova empresa e continua a praticar os seus crimes. Essa lei, ela tem um aspecto de abrangência que possibilita, primeiro, a dissolução compulsória dessas empresas, multas que praticamente aniquilam... Dissolução compulsória, a empresa pode ser extinta. Pode ser extinta certo. Judicialmente ou até administrativamente após o devido processo legal. Multas que praticamente aniquilam o patrimônio da empresa, do empresário e dos eventuais laranjas, com um grande benefício, a responsabilização objetiva. O que é a responsabilização objetiva? É, uma vez comprovado o ato e o dano, não há necessidade de se perquirir se houve dolo, se houve intenção ou culpa. De corromper. Exatamente. Comprovou o fato, comprovou o dano, a responsabilização será automática, é a responsabilização objetiva, que é diferente da responsabilização criminal ou civil do empresário, em que você precisa demonstrar que, de fato, ele teve alguma participação, ele quis, de alguma forma, causar aquele dano ao erário. Então, é uma lei que é de vanguarda e era há muito tempo esperada, e nós esperamos agora que o judiciário considera uma lei consiga forte aplicar. Capaz de mudar o cenário? A lei por si só não consegue mudar na realidade. Depende dos membros do Ministério Público, depende dos juízes em especial terem a coragem e o pulso firme de aplicar todas as sanções que estão previstas nessa lei. Okay. Mas, sem sombra de dúvida, é um marco, é mais uma vitória da sociedade nessa praga, nessa chaga que é a corrupção no nosso país. Assis concorda? Boa noite, Assis. Boa noite, Hamilton. Mais uma vez, é um prazer retornar aqui, né? Prazer todo nosso. Para falar desse tema tão palpitante, e esse tema que nós particularmente, que somos membros da sociedade civil, você sabe que nós somos apenas cidadãos, né?
não ocupamos cargo nenhum, nem pretendemos ocupar nunca Apenas cargo e nenhum. tudo isso, Apenas né? de tudo, você é o dono do poder. Nem nunca pretendemos ocupar cargo nenhum. Uhum. Para mim existe uma coisa muito clara, muito límpida. É essa estrutura governamental, institucional, que essa estrutura está apodrecida, está envelhecida, e está corrompida, viciada, viciosa. E nós temos uma crença lá no nosso movimento, na Ação Cearense de Combate à Corrupção, nós temos uma crença de que só mudaremos, só quebraremos essa estrutura viciada e viciosa quando a sociedade civil estiver educada e preparada para usar suas prerrogativas, que são inúmeras. Basta citar aqui a Lei Geral de Acesso à Informação, onde o cidadão tem amplo poder para solicitar de quem gerencia o nosso dinheiro, perguntar a ele como é que ele gastou o nosso dinheiro. E em alguns lugares ainda é negado esse direito. Nós temos uma parceria com uma entidade da Inglaterra chamada Artigo 19, que automaticamente é ligada a UNDEF, e a UNDEF é um órgão da ONU. Essa semana eu estou até recebendo 2 representantes da ONU aqui no nosso movimento. E nós temos feito no estado do Ceará várias oficinas sobre a Lei Geral de Informação para levar essa informação ao cidadão comum. Mas, infelizmente, o impacto disso não tem sido satisfatório, porque na maioria das cidades, na maioria dos municípios, nós temos 184 municípios no estado do Ceará, e eu estou cansado de dizer, e estou cansado de repetir, e vou repetir mais uma vez. Nós temos 184 municípios, 99, não sei quanto aí, 99,8, são comandados por verdadeiras quadrilhas, que se associam a outras quadrilhas especializadas para fraudar licitações, para fraudar contratos, para fraudar aditivos. Então, finalmente, eu digo e sei, enquanto nós da sociedade, nós cidadãos, não tomarmos consciência de que somos nós que pagamos a conta e quem gerencia o dinheiro público tem que nos prestar conta do que gasta. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, e a lei... Não é favor nenhum. Não é favor nenhum. Essa concepção de que o poder público está colocado no poder superior e a sociedade no poder inferior, está totalmente invertido isso. O poder emana do povo, né? Quem está aqui na parte superior é o povo que paga a conta. Somos nós, sou eu, você, o Edmir. Sim, mas a sua experiência em relação a essa lei anticorrupção, como é que você vê isso aí? Com grande esperança, ou acha que é mais uma lei, mais uma legislação a não ser utilizada? Hamilton, nós temos tantas prerrogativas, o cidadão tem tantas prerrogativas, eu citei aqui a Lei Geral de Acesso à Informação, a 8666, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que as contas da Prefeitura têm que estar lá no Poder Legislativo, não só em 60 dias, como diz a Constituição Federal, mas em todo o exercício à disposição de qualquer cidadão. E quando você chega na Câmara para ver uma pasta dessa, pede uma pasta dessa, as pessoas acham estranho. O senhor é o quê? O senhor é vereador? O senhor é deputado? Aí eu digo, não sou deputado, eu sou um cidadão. E está aqui minha prerrogativa, que a lei me permite isso. Sou povo, né? Sou povo, né? Felipe, quer se manifestar sobre lei anticorrupção? Como é que você vê isso? Essa lei é muito importante, de vanguarda, como falou o Igor, e ela vem a suprir algumas carências que, por exemplo, a lei de licitação já previa a responsabilidade criminal da pessoa jurídica, tá? Suspensão de direitos, de licitar, inclusive até o que se discutiu o vício de constitucionalidade dela prever a extinção, como se fosse a pena de morte da pessoa. Há essa discussão doutrinária se uma lei pode prever a extinção de uma empresa, né? A suspensão temporária por 4, 5 anos. Isso significa, então, que essa discussão pode ir à frente, ser contestada e pode ser contestada? Pode, tanto no nível de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ou no caso concreto, a empresa que se sente prejudicada, né? Ela pode, em razão da decretação da sua extinção, né, pode requerer que o juiz decrete um efeito temporário. 4 anos, a suspensão
de contratar com o poder público por 4 anos, por 5 anos, ou algo dessa natureza. Não seria desproporcional você impedir o exercício. Você vê com bons olhos ou não a lei? Não, vejo com bons olhos, porque ela prevê a responsabilidade objetiva por atos administrativos, né? No caso havia por atos civis, mas por atos administrativos, né? Ela vem a possibilitar acordo de leniência, no caso o empresário ele pode denunciar outras empresas do esquema para ter um tipo de benefício na aplicação da pena, diminuição da pena. Então ela tem mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Agora, é claro que já havia a previsão de persecução no Código Penal, de corrupção ativa, de corrupção passiva, na lei de licitação, em diversos outros instrumentos. Como a gente estava discutindo agora há pouco, não é a falta de lei que traz os problemas de corrupção em si. É a falta de cumprimento iniciativa e pública, de educação da população. A falta de informação, a falta de fiscalização popular. Né? Eu, nesse recesso agora de janeiro, escolar, né? Eu andei por alguns municípios e visitei algumas câmaras e vi o quanto não é divulgado o orçamento municipal. Né? Orçamentos de 1 milhão que se gastam em municípios pequenos, com despesas de propaganda, né? Uma Câmara Municipal que tem 7 vereadores e gastar num ano um orçamento de mais de R$1 milhão. Qual o retorno, né? Que isso traz para a sociedade, para um município pequeno, né? Então, isso não é discutido, isso não é publicado, então a sociedade ainda está muito aquém do que... Aumenta o número de Hilux nesse município, pode ter certeza. Com certeza. Edmir. Boa. Então, boa noite, é um prazer estar com essa equipe aqui de uma forma geral, né? Prazerosamente aqui, pessoas competentes, a gente vê o Assis, eu quero fazer um elogio aqui presencialmente a sua luta, que não é de hoje, é uma luta realmente, eu diria quase insana, não se canse, apesar da idade, não se canse. Eu estou cansado, eu estou tão velho assim, não, né? Eu sei, mas não se canse, eu acho que são iniciativas como a sua e até um debate como esse que permite que as pessoas que estejam agora nos assistindo comecem a fazer reflexões importantes. E eu, assim, ouvindo o que o doutor Igor fez a referência, o doutor Felipe fez a referência do ponto de vista da lei, claro que qualquer lei, qualquer instrumento jurídico que possa, pelo menos, deixar um sentimento na subjetividade daqueles que cometem o ato ilícito da corrupção, para que esses infratores, que eles apenas não cometem uma infração do ponto de vista administrativo, fiscal, tributária, eles cometem contra a pessoa humana. Quando a corrupção acontece, os recursos deixam de ir para a segurança pública, para a educação, para a saúde. Então, eu acho que esse sentimento que o povo brasileiro está cansado de ouvir que o Brasil tem leis e isso e aquilo outro, né? Nós temos que discutir a execução das leis já postas, já existentes nesse país. E o que nós não vemos é um judiciário que funcione nesse país. Não adianta nós termos um conjunto de leis das melhores possíveis para inglês ver neste país, onde muitas vezes, e aqui se elogia o Ministério Público, que tem feito um grande trabalho em todas as suas esferas, o municipal, o estadual, o federal, o do trabalho, mas esbarra numa esfera de poder que, lamentavelmente, não tem servido à democracia brasileira, que é o Poder Judiciário. Você está dizendo que o nó do Brasil é o Judiciário? Eu diria que o nó do Brasil são vários, nós teremos uma corda com vários nós. Um desses nós é a ausência de um Poder Judiciário que funcione, que faça com que toda essa legislação já existente há anos e anos funcionem. Não é? Nós temos tido aí alguns avanços, o próprio caso do mensalão, que eu, depois de 10 anos, não é? E ainda estão discutindo se tem privilégio, se é semiaberto, se não é. Isso já houve um avanço, né? A sociedade já sente que há a possibilidade de não se desistir, porque o que quer o poder da corrupção, que é o poder que aniquila as esperanças de muitos brasileiros... É que cidadão como o Assis canse e desista. Que canse e faça com que ele desista. O Poder Judiciário tem dado essa colaboração. Então, eu acho... que eu estou quase desistindo. Mas não desista, porque se você desistir assim, aí onde é que eles vão alimentar essa máquina corruptiva que nós temos nesse país? E lembrou Assis uma questão importante, Hamilton, que é a questão da educação. Né? O Brasil, no ranking mundial, é um dos piores em educação de base, de fundamental. Né?
Não há neste país uma preocupação, a gente está discutindo aí os 10% do petróleo, pré-sal. do pré-sal. Aí hoje ouvia uma discussão no Senado que alguns senadores querem que os 10% também sejam para a iniciativa privada educacional, favorecendo a possibilidade das renúncias, dos financiamentos para a educação privada e esquecendo a educação do povo, que o cidadão, Assis, que você chega nos municípios, Felipe, quando chega na Câmara, você não vê na Câmara ou em qualquer organização social a participação do cidadão. Muito pouco, porque a educação não fomenta um processo de reflexão. O Brasil parou no tempo e no espaço, no processo educativo, que só se preocupa com o vestibular, para entrar na faculdade, mas não conscientiza o jovem do seu papel enquanto cidadão, de construtor dessa sociedade. Então, eu acho que passa por esses nós, não é apenas o Poder Judiciário. A gente não conquistou nem a qualificação para o trabalho. Que dirá a educação, que é uma etapa depois. Mas Vai eu ser queria só fazer uma referência, só Pois me não. permita, Assis, para eu não cometer nenhuma injustiça. O Poder Judiciário, no contexto geral, tem excelentes magistrados. Eu diria que eu não chamo de operadores do direito, chamo de construtores do direito. Nós construímos uma sociedade que queremos equilibrada e justa. Tem excelentes magistrados, juízes, promotores, procuradores, mas ainda está ausente, né, a responsabilização do Poder Judiciário E se de forma se a social. população quiser saber quais não são bons, a página do CNJ está lá com o nome completo dos maus Agora, magistrados. Vamos só ver o boa noite do Leonardo, eu passo a palavra para Eu queria só você. fazer um adendo ao que Pois o não. doutor Edmir falou, Pois não. a respeito do judiciário, depois do nosso Leonardo, ilustre procurador. boa noite, seja bem-vindo. Você quer se manifestar aí sobre a lei anticorrupção? Não, em linhas gerais, ela me parece interessante. A repercussão dela no mundo do trabalho, que é no qual eu milito, ainda é meio controvertido. Nós vamos ter que analisar até que ponto ela pode ser utilizada. Mas só a discussão da responsabilidade objetiva já nos agrada. Porque que faz essa com que o que, Igor falou, isso, explicou. que havendo dano e havendo a conduta, não há que se provar culpa. Isso para nós é bem interessante, principalmente no que tange na repercussão disso no mundo do trabalho e possíveis danos que possam vir a acontecer para os próprios trabalhadores. Tem alguma forma, algum exemplo de explicar para quem não é advogado, quem está assistindo a gente, o que isso significa? Muito simples. Pronto. Não diga lá. necessariamente da lei, mas, por exemplo, quem é terceirizado sabe que quando chega perto do contrato findar, se acaba o dinheiro. Certo. As empresas desaparecem e muitas vezes os trabalhadores ficam a ver navios. E como o empregador ele desapareceu, sobra para quem? Para o tomador de serviço, que é o Estado. Normalmente está. Se o Estado ele não geriu aquele contrato de prestação de serviço de forma adequada, se ele não se desincumbiu no acompanhamento da forma da prestação de serviço por parte da empresa, ele vai acabar sendo responsabilizado para arcar com aquele prejuízo que, a princípio, são dos trabalhadores. Então, vai gerar um dispêndio de outro numerário, porque ele já teria pago a empresa, e a sociedade vem a pagar novamente por um serviço que foi prestado. E aí nós vamos, quando estivermos falando sobre a terceirização, demonstrar outras situações que fazem com que o acompanhamento do Estado tem que ser muito forte. Ok. E o da sociedade sobre o Estado da mesma forma, para que não haja desvios nem desmandos que ocasionem prejuízo. De Assis? Assis? Eu queria só fazer um adendo ao que meu ilustre conterrâneo, doutor Edmir, falou aqui, a respeito do judiciário. Eu não posso dizer aqui exatamente o que eu pretendo dizer. Mas eu vou deixar no ar alguma coisa. Todos os senhores aqui sabem quantos prefeitos foram afastados em primeira instância. Tem prefeito, nosso prefeito lá do Ipu, saiu algemado lá da prefeitura, 2 vezes. E esse mesmo prefeito retornou à cadeira por uma liminar. Então, esse negócio de liminar, prefeito é cassado em primeira instância, é preso, é comprovada a fraude, é investigado, o Ministério Público pede o afastamento dele. Senhores, bom, precisamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, lembrando que você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Milton Nog. A gente volta já.
Olá, estamos de volta. Segundo bloco do programa Verdade de hoje, debatendo a respeito da terceirização e sua relação com o período eleitoral, também governos e eleições 2014. Você participa por meio do telefone 3486-1721 com pergunta ou comentário. Também pelo Twitter Hamilton Nog. Você participa ao vivo nessa terça-feira e lembrando que às sextas e aos domingos, sempre às 23 horas, você confere a reprise. Além de você que participa de casa, conosco aqui no estúdio estão Igor Pinheiro. O Igor é promotor de justiça e coordenador do Grupo Auxiliar à Procuradoria Eleitoral, GAPEL. Conosco também Francisco de Assis, presidente da Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade. Felipe Braga, conosco também, doutor em Direito Constitucional e professor da UFC. Edmir Martins, um advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Carlos Leonardo também participa, ele é procurador do trabalho, chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Ceará. Igor, você estava falando, eu tive que interromper. O doutor Edmir tocou aqui na questão do judiciário e eu queria fazer uma ressalva, um testemunho pessoal nessa minha militância pelo interior do Estado, que aproximadamente 8, 10 operações policiais que eu participei de combate à corrupção, a gente vê uma mudança de perspectiva e de consciência dos magistrados quanto à gravidade concreta da corrupção. Como o Edmir frisou, nós, membros do Ministério Público, membros do Judiciário e a sociedade, temos que ter a consciência de que o crime de corrupção é um crime lesa pátria. O dinheiro que falta para a corrupção é o dinheiro que falta para a educação, é o dinheiro que falta para a obra pública, é o dinheiro que falta para a merenda escolar e para todas as outras necessidades vitais da sociedade. E, então, nós temos que bater nisso. Um exemplo de um retrocesso, esta resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que impede o Ministério Público e a Polícia Federal de realizarem investigações. É um contrassenso a mais alta corte eleitoral do país querer inibir as duas instituições com atribuições primordiais de investigação de cumprirem o seu mistério. Ainda mais, no ano passado, o Congresso tendo rejeitado a famigerada PEC 37, que tinha o mesmo objetivo. Foi rejeitada. É contra isso que nós temos que mudar. Senhores, vamos entrar na questão da terceirização, de fato, essas empresas e nós vamos entrar num período eleitoral, provavelmente caixa de campanha já está sendo feito há bastante tempo, mas eu queria saber aqui do Leonardo, o tamanho da terceirização no Estado brasileiro e é em detrimento de quê? Olha, o processo de terceirização, ele veio num processo de alavancamento na época do governo FHC, quando se fazia questão de colocar o servidor público como o pior dos atores. E esse processo ele foi se mantendo, até que houve um momento de reação da sociedade, notadamente do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho bateu muito porque o terceirizado ele está para ocupar o lugar, em tese, que seria de um servidor concursado. Em tese, mas há aquela história da complementaridade? Não, o que é que acontece? A terceirização ela surge dentro do conceito da especialidade. Tá. Se eu tenho uma atividade em que a especialização é inerente, eu posso terceirizar. Isso para a relação privada. Dentro do serviço público, o que é que eu posso terceirizar? Aquilo que não seria atividade de Estado. Por exemplo? O segurança, o telefonista, o rapaz do asseio e conservação. Isso são atividades que podem terceirizar. Em outros países é assim também? Não sei te dizer. Agora, o que não dá para aceitar é um terceirizado como auxiliar de escritório, como auxiliar administrativo, como nós vemos por aí, pululando. Você vai no município, você tem mais terceirizado que servidor concursado. E aí vem, por que isso? A quem interessa terceirizar? E aí você entra em uma série de questões mal explicadas. Se eu tenho um servidor que será vinculado a mim, eu vou dar ordens a ele, eu vou dirigir o trabalho dele, ele vai ter uma série de regramentos que ele vai ter que acatar, por que eu vou colocar essa responsabilidade para um terceiro que não está dentro do Estado, que tem um vínculo empregatício muito mais precário. E aí você vai... A quem interessa terceirizar? Por que Alguém terceirizar? sem dúvida. Senhores, eu peço licença, nós temos a primeira ligação da noite. Alô, boa noite. Alô? Alô? Caiu? Vamos seguir.
Quem quer Mas comentar? só complementar, o que brilhantemente já o Leonardo já fez aqui menção. O sentido da terceirização no Brasil ficou muito patente, muito claro, e aí lembrou o Leonardo quando falou do Fernando Henrique Cardoso, que tentou precarizar o serviço público, dizendo que os servidores que eram incompetentes, que tinham super salários. Lembra da questão dos aposentados, que o Fernando Henrique Cardoso chegou a público chamar de vagabundos? Meia dúzia, né? Isso. Foi a frase dele. Exatamente. Então, essa precarização do serviço público foi provocada por interesses políticos eleitorais. É muito mais cômodo para um deputado, para um governador, para um prefeito, para um presidente da República, para um senador, empregar os seus apadrinhados políticos, correligionários partidários dentro da máquina pública, através da indicação, através da terceirização, do que este cidadão passar num concurso público. Felipe, o seu trabalho, você fez um trabalho que eu li uma parte, e você estudou a questão da eleição, relacionou inclusive com propagandas de cunho baixíssimo, por sinal. Você chegou a estudar isso? Você teve alguma experiência, alguma visão nessa parte da precarização do trabalho na campanha? Na verdade, antes de tocar nesse ponto, eu queria falar um pouco da terceirização da política em si, que ela ocorre porque o processo eleitoral, né, ou seja, o marketing político é um marketing que ele é completamente terceirizado. Ou seja, o ator, o deputado, o senador, o governador, o presidente da República, né, eles ficam um pouco de fora no comando daquilo que tem que ser utilizado como mensagem a ser entregue ao eleitor, né? Ou seja, deve haver um limite naquilo que vai ser transposto de um marqueteiro político, que o marketing político não pode ser comparado ao marketing de um produto, de um sabonete, por exemplo. Né? Você não pode comparar. Transforma tudo em produto, mas Isso. Não deveria, né? Não deveria. Da gestão pública, né? Há limites éticos a isso. Pois né? não. No caso, por exemplo, das campanhas eleitorais, qual o objetivo da propaganda eleitoral? O objetivo da propaganda eleitoral é que o eleitor tenha acesso à informação, conheça o candidato, conheça a sua proposta, conheça o seu histórico, a ideologia, ou algo dessa natureza. E o que é que se faz da propaganda eleitoral no Brasil? A propaganda eleitoral é que se não discute nada, e que você fica dançando na frente da TV, e que você Imagens conta, cada vez mais e que você bonitas, conta mais uma caras. piada, né? Por exemplo, só em 2012, na última eleição, nós tivemos um gasto com isenção de mais de 600 milhões de reais. Né? Então, se isso é arrecadado de tributo... Vamos explicar direitinho o que é isso, porque a propaganda eleitoral não é gratuita, né? A propaganda Embora eleitoral... se diga. Você pode explicar um pouco? Posso. A propaganda eleitoral ela é gratuita para o partido político, né? Agora, isso é um recurso público, tá? E ele é repassado para as redes de TV, no caso, para que elas utilizem seu espaço publicitário, o seu tempo, né? Há uma isenção fiscal, há uma compensação de tributos para que aquele programa seja levado ao ar. Então, não é gratuito, ela é gratuita para os partidos políticos. Então, já que o Estado está pagando, recolhendo tributos do povo, né? E qual o objetivo? É para levar a informação ao eleitor, na minha opinião, Não está acontecendo. você não pode permitir, né, que o candidato chegue na frente E exponha né, tudo que ele quiser, né? quer. O Igor ia comentar? Isso é absurdo. É só essa questão que o Felipe falou, da questão da propaganda política, em que nós vemos uma ridicularização da política, o que gera automaticamente essa falta de legitimidade dos nossos representantes. Hoje a classe política, infelizmente, não goza de quase nenhuma legitimidade perante a sociedade como um todo, porque nós sabemos que em alguns casos o que há é uma simples mercancia. Eu vou lá, compro o seu voto, você votou em mim, eu não lhe dei satisfação, não quero mais lhe ver e está resolvido. Né? Infelizmente, essa é a realidade da nossa política. Assim, esse tema, claro que ninguém pode defender uma censura prévia de propaganda política. A censura prévia ela pode ocorrer. Mas poderia haver âmbito... uma formatação do tipo de propaganda eleitoral. Claro. Agora, poderia haver uma censura interpartidária. Isso poderia ocorrer. O partido político tem que ter a responsabilidade de proibir que uma mulher vá de biquíni, por exemplo. Como tem lá no seu trabalho naquela isso, foto. por uma rede de TV, inacreditável, né, por sinal. expor. Hamilton, o que eu vejo é o seguinte.
somos nós da sociedade que pagamos a conta. Uhum. Não é? O dinheiro chamado propaganda eleitoral gratuita é paga e é paga com muito suor do povo. É tirado do nosso bolso, meu amigo. Então, eu insisto e vou insistir sempre, sabe? Vou insistir sempre em pedir contas a quem gerencia o meu dinheiro. Quem está gerenciando o meu dinheiro, que é o poder público, ele tem que me dar satisfação de como esse dinheiro é gasto. Está lá na Constituição, está lá nas leis ordinárias. Né? Isso é o mínimo que o cidadão pode fazer. E essa é uma das tarefas nossas da sociedade. Essa é uma das tarefas da Ação Cearense de Combate à Corrupção. Mas quanto é que você ganha para ser presidente Quanto eu ganho? Sim, qual é o seu salário? Rapaz, Além das dores de eu cabeça. estou precisando de aumento, né? Porque até agora não entrou um tostão. É absolutamente voluntário. Só saiu do meu bolso. Nem um kit sanitário, absolutamente voluntário. O pior de tudo, amigo, sabe o que é? Emprego terceirizado. O pior de tudo, meus amigos aqui presentes, vocês que são, né? A maioria são institucionalizados, o Edmir, eu acho que não, né? Não. O Edmir não é institucionalizado. Todo mundo tem salário, né? Todo mundo tem salário. Uhum. Eu participei agora em Brasília de um congresso internacional, onde tivemos 40 países presentes lá no Centro de Convenções. Uma das propostas que nós colocamos lá é que que a nossa dificuldade como sociedade civil é exatamente a sustentabilidade desse trabalho. Porque eu tenho um programa, por exemplo, eu tenho uma parceria com uma entidade da Inglaterra chamada UNDEF. Aliás, artigo 19, que é ligado a UNDEF, que automaticamente é ligado à ONU. Né? Esse projeto, ele tem tempo. Ele tem um tempo. Prazo determinado. Prazo determinado, 6 meses. E eles dizem, nós temos tanto para gastar nessa oficina. E a gente faz uma oficina no Crato e só gasta aquilo que está determinado. Muitas vezes eu tirei dinheiro do meu bolso para pagar minha passagem. Aí tem merenda, tem gasolina, tem celular, tem uma série de gastos. Talvez se todo mundo fizesse um pouquinho, não precisaria alguém fazer tanto, né? Nós precisamos nesse momento, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, e não são poucas, e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que a dificuldade de você mobilizar a sociedade civil é tremendamente difícil, né? Porque o cidadão, infelizmente, vive numa omissão escandalosa, né? Uma omissão, as pessoas não querem descruzar os braços. Eu recebo denúncias todo dia, a demanda é uma coisa terrível, mas eu não tenho suporte para atender a tudo isso. Caminho para o Ministério Público. Eu já encaminhei para... Essa parceria com o Ministério Público existe constantemente? Existe constantemente, nós encaminhamos para o Ministério Público Estadual, nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, nós já estivemos até no Conselho Nacional do Ministério Público lá em Brasília. Assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Leonardo. Eu queria saber se nós temos... Talvez, eu acredito que esse ano já passe a vigorar a mini reforma eleitoral. Eu queria saber se há alguma coisa nela que fale sobre contratação do pessoal de campanha. Olha, essa é uma caixa de Pandora. Porque a atividade... Você está falando qualquer tipo das bandeirolas, né? Por exemplo, né? Ali é uma situação que nós ficamos naquele limite. Até onde é engajamento eleitoral, até onde é uma atividade que poderia configurar vínculo empregatício com os partidos. Como essa situação ela ainda é muito cinzenta, nós definimos algumas áreas de atuação. Por exemplo, hoje nós combatemos o trabalho infantil nas campanhas eleitorais. Nós chamamos os candidatos, chamamos os partidos e exigimos dele um compromisso de que eles não vão usar a mão de obra infanto-juvenil na campanha. Nós temos exigido condições mínimas para o engajamento eleitoral. O tempo de exposição ao ar livre, o fornecimento de água em condição suficiente, a não exposição da saúde daqueles profissionais àquela atividade. Agora, no que tange à contratação enquanto empregado, esse é um desafio que nós vamos ter no decorrer do tempo, porque é complicado você sair da seara do que é direito eleitoral e entrar na seara do que é direito do trabalho. Ainda temos alguns problemas nesse sentido. Edmir? Eu acho que
passa também, eu já advoguei para partido político, já do ponto de vista eleitoral, há alguns anos atrás. Essa é uma questão realmente muito difícil para o Ministério Público fazer um ato de fiscalização realmente para coibir as ilegalidades. Eu fui seu eleitor. Eu quero dizer assim, a maioria dos partidos fazem a prestação daquele cidadão que balança a bandeira, que entrega o panfleto, ele é um remunerado pelo partido. Com raríssimas exceções, Leonardo sabe disso, apesar de ser tênue essa relação, muito difícil de se comprovar, porque até o próprio cidadão que está segurando a bandeira, ele não quer denunciar o partido político. Um compromisso do sigilo, ele tem um compromisso até do sigilo, como lembrou o Igor. Então é muito difícil. Isso é um compromisso formalizado na hora da sua contratação, é isso? Não, ou é o compromisso acordo informal, né? É tácito. É o pacto do silêncio. Não, Ok. E aí vou trazer outra questão. Ele está pensando no serviço terceirizado, que aquele candidato vai ganhar a eleição. Caso ele ganhe. E aí, se ele ganha, eu vou lhe arranjar um emprego na terceirizada, assim, assado. Então, ele cria ali, ele se engaja pensando no futuro e diz, não, eu não vou entrar nessa briga agora, porque o meu olhar é à frente. E tem um efeito psicológico, Hamilton, interessante, que quando o candidato ganha, ele fica com essa possibilidade mental, subjetiva, de dizer, rapaz, ganhamos. Agora é minha vez. Agora é minha vez, eu vou esperar, e aí o tempo vai passando, e aí ele esquece a possibilidade de algum direito trabalhista nessa questão. E o outro resultado eleitoral é quando se perde, o candidato perde a eleição, aí todo mundo... Só perdemos a eleição, vamos para casa, enrola as bandeiras. E são solidários também na derrota. Portanto, não há aí a possibilidade dessa fiscalização. É muito realmente, como disse o Leonardo, muito cinzenta. Mas eu acredito que o Ministério Público, aqui presente do Trabalho, o próprio Ministério Público Estadual, o Igor, representando aqui o Ministério Público do Trabalho, e tem uma questão importante, que eu acho que é a mudança da política de atuação dos partidos. Né? Os partidos, na sua grande maioria, eu acho que quase sem as exceções, né? Porque assim, tem os partidos que estão no poder e os que estão fora do poder, loucos para adentrar no poder. Essa é a grande luta dos partidos nesse país, né? Mas eu acho que o Ministério Público deveria fazer uma atuação mais forte nos partidos políticos. Olha, nós temos aqui uma primeira participação do amigo Fernando Ferrer, que está sempre conosco aqui. Ele pergunta, gostaria de saber do amigo Leonardo o que o MPT está fazendo em relação ao Estado inaugura hospitais e não faz concurso. Olha, essa é uma eterna briga de gato e rato, que é exigir que a mão de obra que presta os serviços à saúde, educação, ela seja regular, via concurso público, e o Estado chega e diz, não, eu não tenho como contratar, mas também não tenho como deixar de prestar o serviço. Aí, antigamente, eles enchiam de cooperativa, hoje nós temos as contratações temporárias através de teste seletivo, só que, infelizmente, a nossa atuação nessa seara, ela sofreu um grande impacto quando o STF, decidindo uma ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que não cabia à Justiça do Trabalho dirimir os conflitos de contratação irregular. O Ministério Público entendia que, se a contratação não é via concurso público, que aquele servidor não é formalmente estatutário, ele estava contratado irregularmente, aí vem o cargo em comissão excessivo, vem o terceirizado, vem o cooperado, vem o prestador de serviço que recebe só por CPF. Nós brigávamos contra tudo isso e tínhamos uma atuação bastante interessante. Aí o STF chega e diz, não. Essa atuação é uma relação jurídico-estatutária, não seletista, então ele já afasta a Justiça do Trabalho, que é prioritariamente para dirimir conflitos seletistas, e esvazia a atuação do MPT. Esse foi um baque. Então, hoje, essa contratação, por exemplo, dos novos hospitais, não há como atuar? Não há como atuar, e nós continuamos atuando em parceria com o Ministério Público Estadual, algumas vezes com o Ministério Público Federal, mas hoje existe um problema de atribuição. Em regra, não caberia ao Ministério Público do Trabalho, caberia ao Ministério Público Estadual, que infelizmente tem uma seara de atribuições, inclusive a penal, que eles dão uma conotação, às vezes, até um pouco mais emergencial e necessária, e essa discussão ficou uma discussão de segunda ordem. Entendi. O Igor quer se manifestar? Eu só queria
ratificar o que o Leonardo disse, que, na verdade, o fato de haver essa exclusão a priori do Ministério Público do Trabalho não impede e não tem impedido a ocorrência das atuações em conjunto, que é a grande tônica da atuação do Ministério Público Nacional como um todo. Quanto mais forças, quanto mais o Ministério Público atuando em conjunto, menor será a incidência de atos ilícitos. E a união faz a força. Graças a Deus aqui no Ceará eu desconheço qualquer problema entre todos os Ministérios Públicos. Todos nós atuamos em parceria em qualquer que seja a área. Qual o malefício e qual o benefício da contratação via terceirização? A para o terceirização é o velho cabide de emprego, é o primeiro prejuízo que se vê, principalmente na questão eleitoral, né? A pessoa que ela assume a contratação temporária. Via de regra, os municípios no interior fazem contratação de 6 em 6 meses, exatamente para amarrar aquela Isso é mais pessoa. comum no interior? Muito mais comum no interior do estado. Se você percorrer o estado aí e conversar com qualquer promotor ou juiz, você vê a dificuldade que é um prefeito aceitar fazer um concurso público. Igor, te peço licença, temos a primeira ligação, na verdade. Alô, boa noite. Opa, boa noite. Seu nome? Júnior, Júnior, você tem pergunta ou comentário para a gente? eu tenho uma pergunta para fazer. Fique à vontade. Eu queria saber se um dos senhores pode me responder. O que é que vocês têm a dizer sobre essas verbas que o governo do estado usa Certo. nas publicidades, nesses meios de comunicação, sendo que nós sabemos que os meios de comunicação encobrem, maqueiam todas as dificuldades que acontecem no nosso estado, a pobreza, tudo de ruim. Eles ficam cobrindo e não acontece nada, a gente não vê ninguém tomando providência. Tá, então Se seu alguém questionamento tem se alguma diz coisa a dizer, respeito me explicar, que eu à verba de não publicidade, é entendo. isso? Isso, a verba do estado. Tá bom. Júnior, muito obrigado pela sua participação, muito boa noite. Foi um prazer falar com você, ligue sempre que puder e quiser. Senhores, Assis. Está fácil, não está tão difícil. Se há esse problema da publicidade, dinheiro absurdo, gasto em publicidade, vamos usar a Lei 12.527, né? Saber 12.527, quem que é a Lei foi, Geral, quando foi, onde Lei foi. Geral de Acesso à Informação. Vamos pedir informação, eles têm 20 dias para dar. Se não derem, caminhamos para o Ministério Público. E se o Ministério Público não agir, ele está cometendo crime de prevaricação também, né? Porque o servidor público que não cumpre o seu dever está cometendo crime. E vamos até a última instância. Felipe, que Conselho ainda Nacional. falou pouco aí nesse bloco, Felipe. Eu queria falar Pois um não. pouco dessa questão da informação, porque se o gestor público se preocupar em ver a consequência desse ato de informação paralela ao conceito de interesse público, né? Qual é o interesse público, né, em gastar 200 milhões com publicidade em 300 milhões? Né? Ou seja, se tiver uma pequena preocupação com isso, ele vai se livrar desse gasto excessivo. Né? Ou seja, é arbitrário o gasto, apesar de que se vê uma divulgação errônea, por exemplo, um gasto com festas de final de ano. Né? Às vezes os custos daquele espetáculo são da iniciativa privada, não é só do Estado em si. Às vezes, né? Às vezes. Então, isso deveria ser mais posto de maneira mais clara, para que não se tenha uma ideia de que só o Estado está gastando com isso, né, de maneira equivocada. Porque a publicidade ela faz parte, né? Mas a o caráter clareza... informativo, por exemplo, de uma campanha de vacinação, se tem que ter informação, né? Ela só não pode vir. Mas há clareza? Tem que ter clareza, mas há... Não há clareza. Né? Por exemplo, os gastos com Réveillon de Fortaleza, eles foram divulgados passados 15 dias, Esse 20 último dias. Réveillon, você se refere? Desse último Réveillon. Mas historicamente, como é? Fácil? Não, é não. Nunca É difícil, mas geralmente estava sendo divulgado um pouco antes. Agora demorou. Se informou, claro que a informação ela é complicada. Rapidinho para a gente ir para o Só um intervalo. exemplo Assis. prático, Hamilton. Nós pegamos aí no portal da transparência do TCM, né? Foi um portal que nós lançamos junto com o TCM, tivemos a honra de ser convidados para lançar junto com o TCM. Nós pegamos uma cidade em que, durante todo o ano, o programa de saúde da família, eles gastaram R$1.100.000. Em 3 dias de festa, eles gastaram R$950.000. Só por aí a gente vê o absurdo como as coisas acontecem.
Igor, É rapidinho. impossível a sociedade aguentar isso. Eu queria só dar uma satisfação para o Para o Júnior. telespectador, para o Júnior, e dizer para ele que o Ministério Público Eleitoral já está monitorando os gastos com publicidade oficial, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Isso em breve será divulgado. Ok. Vamos agora fazer um breve intervalo. Lembrando que você pode e deve participar. 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. A gente volta já. Olá, estamos de volta. Terceiro e último bloco do programa Verdade, hoje debatendo a respeito de terceirização e sua relação com o período eleitoral. Na pauta também temos governo, eleições de 2014 e outros assuntos que vão surgindo. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou o Twitter Hamilton Nog. Lembrando que é ao vivo nesta terça-feira e às sextas e domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as reprises. Bom, você participa de casa e aqui no estúdio estão conosco Igor Pinheiro. O Igor é promotor de justiça e coordenador do grupo auxiliar à Procuradoria Eleitoral GAPEL. Conosco também Francisco de Assis, que é presidente da Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade. Felipe Braga conosco, ele é doutor em Direito Constitucional e professor da UFC. Conosco também Edmir Martins, que é advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E Carlos Leonardo, procurador do Trabalho, chefe substituto da Procuradoria Regional do Trabalho no Ceará. Igor, você está com a palavra. Bem, amigo. Aliás, Igor, não, perdão. Mas você quer... Eu queria só complementar rapidinho sobre a questão da publicidade oficial. Como o Felipe disse, é natural que haja a divulgação de atos do governo essenciais à população. Certo. Mas a população tem que ter a consciência de que não se pode permitir que, a pretexto de divulgar ações oficiais, se beneficie alguma gestão que está no poder ou candidatos apoiados por essa gestão. Tá. Então, nós do Ministério Público Eleitoral gostaríamos muito de contar com o apoio da população para denunciar eventuais atos A população oficiais. não sabe como nem onde denunciar. Como Pronto. é que ela quer... Ela deve se dirigir, telefonar, como é? A população que queira apresentar uma denúncia contra qualquer ilícito eleitoral, seja ele civil ou criminal, pode ligar no telefone 3266-7310, que é o telefone da Procuradoria Regional 3266-7310, que fica na rua João Brígido, número 1260. bairro? Bairro José Bonifácio. Fica Antônio Salles com o seu Bruno A pessoa atrás. pode ir lá. A pessoa pode ir lá, se quiser prestar uma informação reduzida a termo, ela vai reduzir a termo, se identificar. Se ela não quiser se identificar, ela vai ter a identidade dela preservada e nós vamos fazer a nossa Então não investigação. precisa necessariamente se identificar. Não, agora por telefone a pessoa vai ligar, vai repassar e nós vamos pedir que ela vá lá. Tá. Em indo lá não será obrigado a se identificar. Felipe. Bilton, recentemente o STJ ele condenou um prefeito, eu esqueci o município, né, pela devolução da verba pública, ele pintou todos os prédios, hospitais, escolas, da cor do partido político, salvo engano era amarelo. Era amarelo e foi condenado a devolver, né, um gasto excessivo. Município do Ceará? Não foi do estado do Ceará. Né, ou seja, ele faz uma mistura entre o público e o privado, né, entre o partidário. Enfim, eu queria voltar a um assunto que o Igor falou da resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre a fiscalização. No ano de 93, 94, com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério Público e o Judiciário aplicaram uma série de multas em razão de propaganda eleitoral irregular, em locais públicos, em postes, etc. Né? E os deputados federais eleitos, multados, senadores, eles aprovaram uma lei que anistiava essas multas. Claro, lógico. Né? Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso, à época, vetou a lei e eles derrubaram o veto. Derrubaram o veto. Derrubaram o veto, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Normalmente, derrubada de veto é com a anuência do governo. Isso foi um acordão. Foi um acordão. Hamilton, deixa eu só fazer uma referência importante. Nós estamos tratando de um tema aqui, que nós estamos falando da publicidade institucional, do poder público, do município, do Estado, da União. Mas a gente tem que ter um elo de ligação entre a mídia, de uma forma geral, e o papel e a missão que tem a mídia, tanto na questão eleitoral, que é o tema, um dos temas que nós estamos tratando, mas na questão também da manipulação das pessoas.
Acho que o Brasil deveria ter uma legislação muito mais rigorosa, não que tenhamos a censura, mas nós temos hoje, em virtude dessas benesses em que recebem as emissoras, principalmente de televisão, milhões e milhões de reais para servir aos interesses do governo de plantão. Isso nós estamos cansados de ver, não é? Aqui no estado de Ceará, por exemplo, o governo atual, o governo estadual, gastou milhões de reais para beneficiar grupos de publicidade aqui no estado de Ceará, para passar a imagem que ele acha que deve convencer e que possa ele se beneficiar para um outro processo eleitoral. Então, eu acho que essa questão da mídia é importante para nós que estamos discutindo aqui a cidadania, e o Júnior tem razão, porque esses recursos não são, Felipe, para demonstrar o ato administrativo, o serviço público realizado. Não tem esse cunho. No Brasil não tem esse cunho. Tem o cunho de fazer a manipulação das emissoras, de canais de televisão, de rádio, de jornais, para fazer com que esses instrumentos de publicidade, essas empresas, sirvam ao poder de plantão. Então, eu acho que o Ministério Público tem que estar bem atuante nessa questão, porque são milhões de reais que são dados em benefícios em grupos econômicos. Peço licença, temos mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô? Caiu a ligação, moça? Acho que caiu, né? Vamos lá, segue, vamos seguir em frente. Igor, ia falar? Não. Falando do desfecho só dessa ação do Supremo Tribunal Federal, que a OAB ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei, né, alegando vários dispositivos, mas a discussão que o tribunal ficou foi a respeito da moralidade, né, que é um dos princípios constitucionais, só que ele está positivado como a moralidade da administração pública, lá no artigo 37. E o Supremo ele se fechou sobre o argumento formal, dizendo que o legislador não estava vinculado à moralidade da administração pública, né? Ou seja, como é que uma corte acha que o legislador não está vinculado à moralidade? Carta branca, né? Ou seja... Eles têm carta branca para tripudiar sobre a Constituição. Mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, na sua composição, na sua grande maioria, né, na composição, toda é indicada pelo Poder Executivo. Serve aos interesses. É outro ponto que tem que ser rediscutido na nossa democracia, a questão das indicações dos ministros supremos, dos desembargadores, a questão do quinto constitucional tem que ser revista. Quem quer ser desembargador, quem quer ser ministro, que vai ser juiz de carreira. Eu sou membro do Ministério Público e eu não tenciono jamais ser membro do Poder Judiciário. Fiz concurso para ser promotor, vou morrer sendo promotor. Quero ser desembargador, faço um concurso para ser juiz. Agora, essa questão dos quintos constitucionais permite essa vulnerabilidade do Poder Judiciário, essa politização do Judiciário. Leonardo, nos atualiza aí sobre o trabalho escravo. Hoje, dia 28 de janeiro, comemoramos uma data bastante significativa para a sociedade que atua no mundo do trabalho. Hoje é o dia de combate ao trabalho escravo e hoje faz 10 anos da chacina de Unai. Para quem não se lembra, a chacina de Unai foi o assassinato de 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho e Emprego, lá em Minas Gerais, durante uma ação fiscal rural na produção de feijão. Infelizmente, até hoje, um dos pistoleiros foi julgado, mas os mandantes, que inclusive são políticos lá da região de Minas, ainda estão aguardando julgamento. Inclusive, um deles foi reeleito prefeito do município. Maravilha. Que ele fazia lá de onde ele morava. Que então, beleza, você vê uma situação bastante lamentável. Eu queria trazer essa discussão para a sociedade cearense para que fiquemos atentos às situações de exploração dos trabalhadores em condicional de escravo, para que essa violência não seja perpetrada sobre os trabalhadores. Por falar em violência, nós temos uma foto muito curiosa da nossa fortaleza aí. Pode soltar, pode colocar. Olha aí. É assinada, essa faixa está assinada como Polícia Militar do Ceará. Nós não conseguimos a confirmação de quem são os autores e os responsáveis. No entanto, o que os senhores têm a dizer aí dessa nossa... Mas você pode fazer a leitura aí? Ele diz o seguinte: seja bem-vindo, você está na 7ª cidade mais violenta do mundo. Está se referindo à pesquisa recém-saída, e nós comentamos aqui, não é verdade, da ONG mexicana. Mas, Hamilton e todos que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo, isso não é novidade. Nós estamos num país onde a violência campeia por ausência de um poder público eficaz, eficiente, que garanta as estruturas de segurança pública das polícias civis e militares e federais, as atuações que sejam efetivas, que essas entidades tenham estruturas e bons salários. Então, acho... E o que é pior, se hoje
né, nós formos analisar, né, o sistema como um todo, hoje você vê a questão da violência que não perpassa apenas pela questão policial. Você tem a polícia que prende, leva para uma delegacia, a delegacia lá, a polícia faz um inquérito, o inquérito vira uma informação para o Ministério Público, o Ministério Público avalia, dentro da processualística penal, junto com o Poder Judiciário, se vai dar ou não um procedimento criminal. E hoje, esse procedimento criminal, virando realmente uma decisão judicial que condene alguém, vai para um sistema penal, aqui no estado do Ceará, com mais de 20 mil detentos no estado do Ceará, onde hoje, por exemplo, uma casa provisória que deveria ter presos provisórios, para uma quantidade de presos de 700, tem 1.500 presos. Então, eu acho que essa questão que foi denunciada, e aí, por quem quer que seja, parabéns, né? E a televisão que tem compromisso com a cidadania, e aí eu parabenizo a TV União sempre, pela coragem, a ousadia de fazer as denúncias e de cobrar do poder público, de trazer agentes da sociedade para fazer essa discussão, mas de entender que essa mudança perpassa por uma mudança de consciência. Okay. Nós estamos falando em voto, nós estamos falando em trabalho escravo, em violência, em educação, nós estamos falando aqui na ação do Ministério Público, mas a gente tem que ver a ação do cidadão. Senhores, agora sim temos uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Boa noite a todos aí, presente. A minha pergunta é o seguinte. Pois não. Hoje eu passei ali pela Ponte Vieira, certo. E eu vi uma manifestação que estava de trabalhadores, agentes de saúde, a gente DNI, se eu não estou enganado. Certo. E minha pergunta seria a seguinte, eu parei lá para perguntar, porque a estrutura estava de moto, né? Ele falava que existe um repasse que é feito do governo federal para o governo municipal de R$950, se eu não me engano. Né? E em relação a isso, vocês estavam fazendo a greve e é uma preocupação, porque nós estamos vendo aí a questão do sarampo e a questão também da dengue, que estamos aí. Começou a chover, a gente sabe que eu moro em Messejana, a gente sabe que estamos próximos. Perdão, como é o seu nome, por favor? Pegar dengue de novo. O seu nome, por favor? Aí a minha pergunta seria exatamente o seguinte, o que... Você pegou o nome dele aí, Lusa? Carlos, né? Os senhores representantes, se algum deles pudesse me responder, se existe realmente esse negócio do repasse, se eles sabem alguma coisa desse repasse. Tá bom, Carlos. Agradeço a sua participação. Muito boa noite, muito obrigado. Alguém compreenderam? Não, o que é aí? A grande dúvida dele, que uma das reivindicações dos agentes comunitários de saúde, é que o valor integral do repasse, porque o programa ele é estadual, mas ele usa recursos que são mandados pela União. E aí o que eu vi na mídia, que uma das pautas de reivindicações, é que esse valor seja todo utilizado na mão de obra dos agentes comunitários de saúde. Se eles estão pedindo isso, é porque, de certo, não deve ser de todo utilizado. O problema dos agentes comunitários de saúde aqui no estado do Ceará é que eles entraram numa situação de limbo jurídico. Quando houve a emenda constitucional que mandou os estados, município, assumirem a paternidade dos agentes comunitários, porque eles eram todos terceirizados, por associações, era todo um processo de terceirização plena. Quando houve a necessidade por uma grande luta da categoria dos agentes comunitários de saúde, eles conseguiram uma emenda constitucional, que o Ministério Público do Trabalho até foi contra a época, porque ela institucionalizava o trem da alegria das contratações dos agentes comunitários de saúde, que muitas vezes não tinha um teste seletivo prévio, mas com o passar do tempo viu-se que de fato houve um teste seletivo, que não era um concurso público lato sensu, mas que atendia aos princípios que nós entendíamos que era interessante serem observados. O fato é que criou-se uma lei estadual, criando um estatuto jurídico, um item que eles nem são estatutários, nem são seletistas. Para abrigá-los. Para abrigá-los. E isso foi uma promessa que à época disseram que eles seriam incorporados ao quadro de servidores do Estado como estatutários, e isso até hoje não foi feito. E poderia ser? Há uma briga, há uma discussão jurídica aí que dá para 10 mil anos e uns 50 programas. Mas eu sei que existe essa queixa da categoria profissional. Bom, mas voltando para a questão da violência lá, que nós pegando o gancho da faixa, né? Vocês não acham que esse contingente cada vez maior de policiamento, na verdade não é policiamento, é de empresas de segurança privada,
não é uma forma também de terceirizar Com certeza. a segurança pública? Com certeza. E em detrimento dela, o que é ainda pior? E eu diria que um dos ramos, aqui no estado de Ceará, principalmente, é um exemplo disso. Hoje nós temos um sucateamento da Polícia Civil, nós já até debatemos aqui nesse programa, que houve uma redução do número de policiais civis ao longo da história. E na Polícia Militar, a necessidade, nós temos hoje um contingente com 30 mil a 35 mil para abranger todo o estado de Ceará, hoje nós temos 15, 18 mil. Assim, deveria ser 30 Deveria mil, né? ser, hoje Porque Não não é à chega a toa isso. que no interior nós temos cidades que têm três policiais. Mas eu já aí trabalhei é em uma- cidade assim. E aí Chega é a uma ser risível, decorrência... né? Tem É vários- ridículo. Isso. Vários Dois municípios que policiais, estão com cheguei 3 aí. policiais. Em Três policiais. Fecheirinha, Vai dois contar- policiais. Mas isso tem uma explicação. Isso também, me permitam só concluir, isso tem uma explicação. Pois não. É a classe política dominante desse país que, entendendo que a terceirização é o melhor mecanismo de colocar os seus apadrinhados políticos dentro do Estado, da máquina do Estado e favorecê-los. E assim acontece com a segurança pública. Um dos estados em que mais foram instituídas e hoje se mais constitui, aliás, empresas de segurança pública é o estado do Ceará. Só para contar Porque é uma, uma pergunta história que não pode ser prática, respondida. viu, Pois amigo? não. A violência. A minha mulher foi vítima de violência ali perto da rodoviária. Ela parou naquele sinal ali do canal. O cara veio com um revólver, encostou no vidro, sai e passa a bolsa. Ela simplesmente empurrou a porta do carro e se agarrou com o marginal no meio da rua e ficou brigando no chão com o marginal. Brigando mesmo, uma briga de tapa. Eu não, por sorte dela, o marginal não deu um tiro nela. É, por absoluta sorte, né? Porque Por hoje em dia não... E os Na carros verdade- todos parados, ninguém fez absolutamente nada. Uma coisa que eu queria fazer um Pois não. registro nessa questão da violência. Citei notícia de que a jornada de trabalho, que hoje é impingida aos policiais militares, é algo que beira o absurdo. Eu vi uma fala de um desses representantes dessas associações dos policiais, onde diz que tem policial dando escala de 96 horas. É, eu já ouvi isso também. Então, se de fato isso acontece, não tem como se exigir de um profissional desse uma atuação efetiva. E aí você vai ter toda uma cultura de precarização, um círculo vicioso, que vai fazer o quê? Que desaguemos nesse relato e nessa constatação de violência na cidade e no Estado. E da privatização da segurança pública no estado de Ceará. Porque você mais necessita de segurança, portanto, recorre não ao público, mas ao Isso. privado. Eles Felipe, têm, quer falar? eles têm uma terceira jornada de trabalho para complementar a renda, né, o salário, os vencimentos não são adequados, então eles, para sobreviver, para dar uma Não, fonte mas de essa sustento jornada de 96 é adequada. dentro da própria É polícia. institucional. Ele vai Da própria- fazer a terceira jornada quando ele tiver a folga. Não, estou dizendo, mas eles, os que têm uma jornada adequada, que conseguem estabelecer um horário em si, eles acabam sendo segurança de uma festa, né, de uma panificadora, etc., para complementar a renda, né, em razão da campanha salarial, que ela é muito baixa aqui no estado do Ceará, comparada a outros estados, como no caso do Brasília é o parâmetro maior, né, com Igor? o melhor índice. Eu ratifico o que foi dito. Eu queria não me pronunciar muito sobre a questão da segurança pública, já que envolve o governo do Estado, e eu estou trabalhando com a questão eleitoral, então, para evitar qualquer arguição posterior. São Paulo dá um passo à frente, prometendo salários adicionais por produtividade. Solução de produtividade em atividade nenhuma, ela é benéfica, porque faz com que o trabalhador faça o seu labor sobre uma tensão tal que aquele resultado obtido vai prejudicá-lo a posteriori. Por exemplo, hoje a gente tem trabalhado, por exemplo, fazendo um exemplo, o corte da cana. Nós estamos já avançando para que o trabalhador do corte de cana não possa mais receber produtividade, porque isso leva à exaustão. Aí você Isso diz que o método produtividade não deve não ser... é eficaz. Se você quer uma polícia que atue de maneira efetiva, primeiro ela tem que ser sadia. Para ela ser sadia, ela tem que ter condições de trabalho adequadas, tem que ter escala, tem que ter condições de trabalho, tem que ter quantitativo de profissionais. Então, você criar metas, fazer com que todo mundo trabalhe a 200 por hora, e isso, uma hora, o corpo vai fadigar. Em troca de dinheiro e não paga a saúde. É monetarizar uma situação que só vai ter prejuízo. Está mais do que claro que condições de trabalho é muito mais do que salário.
é saúde, é assistência, é uma condição de trabalho adequada, é o policial tá em campo sabendo que a mulher e o filho estão bem. Então não adianta ele trabalhar 3 turnos, se prendendo o dobro ou o triplo do que ele prendia, matando o dobro ou o triplo do que ele poderia matar, e amanhã isso vai vir. Então, produtividade, a meu ver, não é saída para coisa nenhuma. O que você vê aí no interior? Rapaz, o que eu tenho visto no interior tem sido coisas absurdas, né? Nós vivemos uma calamidade em termos de corrupção. A maioria dos gestores públicos no interior, infelizmente, são os municípios hoje, a maioria dos municípios são comandados por verdadeiras quadrilhas. Afirmo isso com toda tranquilidade. Eu sei que muita gente vai ficar revoltado comigo, vai querer até me pegar. Mas é a constatação, aonde você chega, tem isso. Depois, se você me permitir, nós queremos fazer uma propaganda do nosso trabalho. Da outra vez eu falei aqui daquela marcha que eu participei no Piauí, né? Sim, todo ano. Uhum. E agora eu participei na terceira vez lá. Nós andamos, para você ter uma ideia, nós andamos da cidade de Guaribas até São Raimundo Nonato. Isso dá 150 quilômetros. 150 quilômetros a pé. Nós levamos toda a documentação de convênios que foram liberados para os municípios, percorremos em torno de 8, 9 municípios, Guaribas, começamos lá em Guaribas, uma cidade super atrasada, para vocês terem ideia, não tem calçamento, não tem água, eles cavam aqueles cacimbões, botam uma escada, a mulher desce na escada e vai buscar água lá embaixo. Nós ficamos hospedados numa escola que não tinha um pingo d'água. E essas pessoas nos deram água para a gente tomar banho. Em pleno 2014 era dos tablets. Como? Em pleno 2014 era dos tablets. Não há quem tenha uma torneira que funcione. Saneamento básico. Encontramos lá no município aquele panteão, sei lá, como é que chama, do Fome Zero, né? O Marco, né? O Marco, aí que era para ser inaugurado lá em Guaribas, que era para o presidente inaugurar. Nunca foi inaugurado. Nós visitamos lá... Qual foi o presidente? Foi o presidente Lula. Ah, o presidente Lula. Nunca foi lá inaugurar. Nós visitamos esse local, ele está todo rachado, guardado restos de material, de computador, está servindo de depósito. Foi gasto alguns milhões de reais e não foi utilizado para nada. É dinheiro nosso que está sendo jogado fora. E eu aproveito essa oportunidade, viu, Hamilton, para dizer que nós participamos dessa marcha de Guaribas a São Raimundo Nonato, andando a pé, fiscalizando todas as obras, levamos em mão todos os convênios. Primeira coisa que nós fazemos na cidade é ir lá na Câmara de Vereadores para ver se os balancetes estão lá, de acordo com a lei. Na maioria delas, a Câmara estava fechada. Para abrir foi o maior sacrifício. O Ministério Público tinha que ter algo itinerante acompanhando esse tipo de coisa. Tivemos que acionar o Ministério Público para obrigar a presidente da Câmara a abrir a Câmara para a gente ver os balancetes. Mas entramos lá na Câmara e tiveram que trazer os balancetes para nos mostrar. E lá nós encontramos inúmeras irregularidades. Então, dessa marcha que nós fizemos a pé, eu até tive umas 4 ou 5 bolhas nos pés, são bolhas mesmo. A gente se hospeda onde dá. Nós tivemos lugares tão distantes, que a marcha era tão distante, que nós tivemos que nos hospedar no meio da viagem, dentro Quantas do mato. pessoas, Assis? Nessa marcha nós tivemos em torno de umas 60 pessoas, inclusive a Transparência Internacional mandou um representante lá da Alemanha. Quer dizer, vendo esse exemplo do Piauí que eu participei, está programado para o estado do Ceará a Ação Cearense de Combate à Corrupção, vai realizar a primeira marcha do Ceará nesses moldes do Piauí. Em 2015, em janeiro de 2015, nós iremos... Vamos encerrar aqui as considerações finais, que o tempo da gente chegou ao fim. Então, 30 segundos para você encerrar. Fale aí sobre a marcha que vai acontecer no Ceará. Sim, enfim. A marcha do Ceará
A marcha do Ceará já está definida, essa marcha que nós participamos no Piauí, participamos já a terceira vez, Tá. para a gente pegar a metodologia de como se faz, e ela vai acontecer em janeiro de 2015. Certo. Atualmente, apesar dos... Quantos municípios cearenses? Nós iremos fazer de Viçosa até São Benedito, Serão quantos? Certo, né? na Serra da Ibiapaba. Essa será a primeira marcha do estado do Ceará. Certo. Já está definida, será em janeiro de 2015 e faremos com a mesma metodologia que é feita Você está lá. avisando isso em janeiro de 2014. Dá tempo da negada esconder. É porque uma marcha dessa existe muita coisa a ser estruturada. Preparada. Porque você vai percorrer 150 quilômetros a pé. Uhum. E aonde você dorme, não tem lugar certo. Não é hotel de 2 nem 3 onde dá. estrelas, não. A gente dorme em escolas, dorme no chão, levamos colchonetes, aonde der para dormir, dorme, aonde der para comer, come. Até lá É a gente, desse vai jeito que conversar, a gente vai faz. conversar bastante, viu? Eu queria dar agora os 30 segundos para o Igor, para ele se despedir. Agora nós vamos É o precisar recado. da cooperação Não, da vamos sociedade. sim, vamos sim. Aproveitando até esses cidadãos, né, tirando o status, esses cidadãos que estão aqui para cooperar com a gente. Porque Ok. todos eles fazem parte da sociedade. E daqui para lá a gente ainda vai falar muito aqui na TV União a Espero respeito dessa que marcha. a TV União nos dê apoio nisso. Dará, sem Precisamos dúvida muito. nenhuma. Igor, 30 segundos. Bem, Hamilton, eu queria parabenizar a TV União e agradecer a oportunidade de estar aqui para discutir assuntos tão importantes e caros à nossa sociedade. E eu queria deixar um recado e até uma provocação ao telespectador que vai às urnas agora, no dia 5 de outubro de 2014. Tenha a curiosidade de consultar se o seu candidato ou a pessoa que você pretende votar tem alguma conta desaprovada num Tribunal de Contas. Tenha a curiosidade de ver se o seu candidato responde a alguma ação penal, alguma ação de improbidade. Na internet ele resolve Na isso. internet ele acha isso muito facilmente. Coloque o nome do candidato no Dr. Google, que você consegue saber da vida de qualquer pessoa hoje em dia. Mais fácil que isso, impossível. Mais fácil que isso possível. Isso é de fundamental importância. Se nós não tivermos uma população preocupada com a qualidade dos seus representantes, nós continuaremos nesse marasmo, nesse estado de caos que nós vivemos no nosso Eu país faço hoje. um complemento para as pessoas não se preocuparem apenas com o executivo. Legislativo, vereador, deputado, que a gente tende a esquecer, é importantíssimo pesquisar e doutor saber quem é. Pior, doutor Igor, que nós temos recomendado tantas coisas para a sociedade, Uhum. mas infelizmente a sociedade não toma iniciativa. Mas água mole e pedra dura, né? Tem que ser, né? Se a gente ficar de braço cruzado é muito pior. Pior ainda. Felipe. Apesar de haver uma descrença generalizada com a classe política, né, ninguém inventou um sistema melhor do que o representativo para fim de comando de um Estado, de se pensar em interesse público, né? Então, eu acredito na política, eu acho que podem surgir pessoas com diferencial, tá? É claro que se tem que investigar, é difícil, né? O acesso à informação ainda ele é muito deficiente, principalmente no interior do Estado. Na capital, o acesso à internet ele é mais, como falou o Igor, ele é mais facilitado, mas no interior do Estado nem todo mundo tem computador, então verdade. fica difícil Bem você lembrado. exigir, né, um tipo de acesso. Mas as propostas políticas eu acho que já pode ser um diferencial, né? Receber um santinho dizendo que eu vou garantir saúde, educação e moradia, achar que isso é suficiente para votar no candidato. Meu doutor, o nosso movimento ele tem modelos já prontos para fornecer ao cidadão, para fazer o pedido de informação. Basta entrar no nosso site Que é, está lá por prontinho. sinal, é qual o site? Acesse _CE. Acesse, como é que escreve? ACECCI. ACECCI _ CE. CE. hotmail.com. Esse é o nosso e-mail, né? Certo. Nós temos também uma página no Facebook, Certo. mas através do e-mail é muito mais fácil solicitar. É só Ok. solicitar o modelo, que nós enviamos o modelo, basta preencher lá o que quer saber, entregar lá na prefeitura e tem 20 dias para receber. Mais 10 se for muito complicado. E prefeitura do interior não tem tanta complicação assim. Tem que cumprir os 20 dias. Edmir, 30 segundos. Eu queria, assim, parabenizar novamente a TV União pelo debate, pela oportunidade, pela participação dos ouvintes.
a você, Hamilton, do programa, que sempre faz um brilhante debate, que acompanha aqui, parabenizar os convidados aqui. Eu queria mais uma vez elogiar o Assis, ainda em vida, né? Porque nós temos a mania, nós brasileiros, de elogiarmos só depois que a pessoa morre. Então, parabéns, Assis, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso, né? Pelas bolhas nos pés, pela briga com a mulher, né? Pela falta do salário, mas pela consciência que você tem, que sirva de exemplo para as pessoas, né? A OAB, Ordem dos Advogados, aqui através da Comissão de Direitos Humanos que eu represento, tenta também a todo custo contribuir para essa mudança. Acreditamos que é um processo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, como disse o querido Igor Pinheiro, representando o Ministério Público do Estado do Ceará, também necessita que cada um de nós possamos dar a nossa contribuição. Então, a Ordem dos Advogados, através da Comissão de Direitos Humanos, e brevemente estaremos lançando um 0800 para que as pessoas possam denunciar de toda a monta sobre o que for de direitos humanos, porque direitos humanos não é direito de presidiário nem de bandido. Direitos humanos é o direito à vida, à saúde, à educação, à segurança. Então, ao trabalho, a um trabalho coerente, que respeite as garantias do trabalhador, mas que permita que o cidadão entenda que ele tem que participar desse processo. E eu quero deixar aqui uma provocação para o doutor Felipe, que é constitucionalista. Nós temos que fazer uma reforma constitucional nesse país. O modelo de Estado brasileiro, eu vou repetir toda vez que eu vier aqui à TV União, o modelo de Estado brasileiro que nós temos com os 3 poderes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário foi uma das piores espécies que esse mundo institucional já criou e deixou para o Brasil. Porque ainda temos os imperadores, os nobres e os plebeus que pagam a conta no final do mês. Leonardo? Bem, gostaria de agradecer o convite. O Ministério Público do Trabalho fica à disposição da TV União, da sociedade cearense, no nosso Ministério, e dizer que a regra do trabalho é a relação direta empregado-empregador. Terceirização é para ser excepcional, é para ser a exceção da relação. Vamos lutar por um serviço público efetivo, que preste serviço de maneira adequada e que o trabalhador terceirizado ele vai desempenhar atividades específicas, para que nós não tenhamos trabalhadores de segunda categoria, onde ficam sempre expostos à vontade do administrador de plantão. Então, vamos lutar pelo trabalho decente em todas as esferas, inclusive no serviço público. Senhores, pois não, Igor? E só mais uma vez reiterar ao telespectador, o telefone do Ministério Público Eleitoral, 3266-7312, na João Brígido, 1260, 3266-7312. Nós estamos lá à disposição de todo o público e toda a sociedade para receber as denúncias quanto a qualquer tipo ilícito e independente de quem seja o autor desse ilícito, que fique bem claro. Senhores, agradeço. Só que nós estamos, só para finalizar, nós estamos no Facebook também, né? Ação Cearense de Combate à Corrupção, basta botar lá no senhor Google que vai aparecer vários links. Senhores, abraço, muito obrigado. A TV União agradece demais a participação, a gentileza de ter aceitado o nosso convite, agradeço demais a participação de você que ligou, que tentou ligar, não conseguiu. Terça-feira a gente volta, mas eu faço primeiro um apelo ao governo do Estado, ao vereador Evaldo Lima, em nome aí do prefeito Roberto Cláudio, não fechem o restaurante popular lá da Parangaba. Tem muita gente que depende daquilo. Entrem num acordo, dinheiro tem, é só boa vontade. Abraço, até semana que vem. Tchau.